Polinômio. O que é um polinômio? É a soma de vários monômios. Então, agora nós vamos aprender a reduzir polinômios. O que seria reduzir? É você somar ou subtrair com o termo semelhante. O que seria o termo semelhante? A mesma parte literal. Então, vamos lá. Percebam que aqui o x está elevado a 1, né, que quando não tem potência é 1, elevado a 2 e elevado a 3. Então, eu só posso somar com o seu termo semelhante. O interessante, pessoal, é vocês sempre começarem da potência maior para a potência menor. Nesse caso, olha, a potência 3, tá bom? Então, ao cubo. Eu vou resolver eles dois. Percebam que não tem um outro para fazer com eles, certo? Só tem eles dois. Eu sempre gosto de começar com o número positivo. O 10 é positivo e o 7 é negativo. Então, 10 menos 7 dá 3. Coloca 3 e repete a parte literal, que é x ao cubo. Vamos partir para o próximo, ó. Ao quadrado, nós temos esse e esse. Esse 3, ele é positivo, né? Porque quando não tem sinal, o sinal dele é mais. Então, 3 menos 1, que quando não tem número é 1. Então, 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou ficar ainda com 2. Quando eu vou ficar, então, o sinal é positivo. Então, eu vou ficar com 2x ao quadrado. Agora, vamos fazer aqui, ó, com a potência elevado a 1. Sempre gosto de começar com o número positivo. Então, 5 menos 2, eu vou ficar com 3. Então, reduzir polinômio é isso. É sempre somar, juntar e tem o mesmo termo semelhante, certo? Que seria a mesma parte literal. Agora, soma e subtração de polinômios. Normalmente, eles vão estar em parênteses. O sinal que está fora do parênteses vai fazer toda a diferença para os sinais que estão dentro do parênteses. Por exemplo, esse sinal, ó, que é o do número 5, é positivo, esse é negativo, positivo, positivo e positivo. Então, olhem para fora do parênteses. Se o sinal que está fora do parênteses for positivo, vocês podem tirar tranquilamente o parênteses. Ó, o sinal que está fora do parênteses é positivo, então pode tirar tranquilamente. Então, nós vamos ficar com um polinômio e vamos reduzir. Então, agora vamos organizar. Lembre que esse sinal é desse, tá bom? Então, organizando, a gente sempre começa com a potência maior. Então, nós vamos ficar aqui com 3 mais 1, que dá 4. Então, nós vamos ficar com 4x ao quadrado. Depois, o que tem somente x, que é só esse. Então, a gente só vai repetir ele. E depois é o que tem só o numeral, que é 5 menos 4, dá 1. Então, eu vou ficar aqui com 1. Acabou. Agora, uma observação para quando o sinal que estiver fora do parênteses for negativo. Quando ele for negativo, gente, inverte os sinais de todo mundo que está dentro do parênteses. Vamos vir para cá. Qual é o sinal que está fora do parênteses? Positivo. Então, indica que eu só posso tirar o parênteses. Agora, quando o sinal que está fora do parênteses é negativo, eu vou inverter todos os sinais. Aí sim eu posso tirar o parênteses. O sinal desse é negativo, então vai ser positivo. O sinal desse que é positivo vai ser negativo. O sinal desse que é negativo vai ser positivo, certo? Invertem de sinal. Então, é só tirar do parênteses, tá bom? E exclui o sinal negativo. Por quê? Porque já invertemos tudo. E praticamente, pessoal, qual é a lógica? Colocar aqui, ó, o sinal que estava. Esse daqui era negativo, positivo e negativo, não é isso? Qual é a lógica? Jogo de sinais. O sinal que está fora faz jogo com cada um. Então, ó, menos por menos deu mais, menos por mais deu menos,
menos por menos deu mais. Então é muito mais fácil falar que é só inverter de sinal. Camila, então peraí, então também faz jogo com o sinal positivo? É sim. Então o sinal que estava dentro desse parênteses era mais, né? Ó, mais por mais dá mais. Mais por mais dá mais. Sabendo disso, vamos reduzir esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, né? Então, eu tenho 3 mais 1 dá 4, 4x ao quadrado. Eu tenho esse e esse. Eu tenho 1 e vou retirar 5, eu vou ficar devendo 4. Então, eu vou ficar com menos 4x. E número com, opa, não tem número, então eu repito quem tem, no caso, mais 4. Acabou. Agora, multiplicação de polinômios. Então, pode vir um caso como esse de um monômio vezes um polinômio. Lembre que monômio seria só uma parte e o polinômio são várias somas, né? Então, a partir de duas já se pode chamar de polinômios. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de um monômio com um polinômio. Então, a gente vai resolver como? Esse número que está fora vai multiplicar cada termo que está dentro do parênteses. Lembre do jogo. Jogo de sinais. Então, olha, percebam. Número positivo com um número negativo dá sempre negativo. É o número com o número. Então, 2 vezes 3 dá 6. E a letra com a própria letra. Então, x vezes x ao quadrado. Repete a letra e soma os expoentes. 1 mais 2 dá 3. Agora, nós vamos fazer o 2x com o 5x, tá bom? Sinais iguais é sempre mais. 2 vezes 5, 10. E x vezes x, x ao quadrado, certo? Repete a letra e soma os expoentes. Aí sim, quando vocês chegarem nessa parte, vejam se ainda tem como reduzir. O que seria reduzir? Somar as partes literais semelhantes. Como aqui eu tenho potência 3 e potência 2 e não tenho como somar ou subtrair, então acabou aqui. Agora de um polinômio vezes um outro polinômio. Resolve como? A primeira parte vai multiplicar cada parte do outro polinômio, assim como a segunda parte vai multiplicar cada parte do outro polinômio. Vamos lá. Então, lembre, segue a mesma regra. Sinais diferentes é sempre menos. 2 vezes 1 dá 2. E x vezes x ao cubo vai dar x à quarta potência. Lembre que repete a letra e soma os expoentes. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com esse x. Sinais diferentes é sempre menos. 2 vezes 1 dá 2. E x vezes x dá x ao quadrado. Repete a letra e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Agora nós vamos fazer com esse 5 para cada parte do polinômio do outro parênteses, que nesse caso é esse. Vamos lá, ó. Sinais iguais é sempre mais. 5 vezes 1 dá 5. Opa, não tem, só tem aqui ó, a letra, então repete. Mesma coisa, ó. Sinais iguais é sempre mais. 5 vezes 1 dá 5, letra com opa, não tem, então repete quem tem. Depois disso, vocês vão verificar se tem alguma parte literal que dá para somar com outra parte literal semelhante, só que nesse caso não tem, certo? Só que a única coisa que nós vamos fazer é deixar em ordem, certo? Lembre que sempre começa da potência maior para a potência menor, que nesse caso vai ser o 5x elevado a 3 menos o 2x ao quadrado mais o 5x. Agora, um polinômio ao quadrado. Nós vamos resolver como? Mesma história de potência, se eu tiver 5 ao quadrado, a gente resolve como? A gente vai repetir a base, a quantidade de vezes que tiver no expoente. Então, a gente vai ficar com 5 vezes 5. Aqui não é diferente, nós vamos repetir o parênteses 2 vezes. 5x menos 3, imagine que seja um número só, vezes 5x menos 3. Então, nós vamos multiplicar o primeiro por cada um
e o segundo por cada um do outro parênteses. Vamos lá, ó. Sinais iguais é sempre mais. 5 vezes 5 dá 25 e x vezes x dá x ao quadrado. Agora esse com esse, ó. Sinais diferentes é sempre menos. 5 vezes 3 dá 15 e x, opa, não tem, então só repete esse x. Agora com esse 3, sinais diferentes é sempre menos. 3 vezes 5 dá 15 e repete a letra. Sinais iguais é sempre mais e 3 vezes 3 dá 9. E daí é só observar se tem alguma parte literal igual. Nesse caso temos, ó, x e x. Então esse outro a gente só vai repetir. E esse, olha, eu tô devendo 15 e depois ainda fico devendo 15, ao todo eu fico devendo 30. 30 e repete a letra, certo? Então, nós vamos ficar aqui com 25x ao quadrado menos 30x mais 9. Mas deixa eu te dar uma dica quando vier dessa forma, pessoal. Produto notável. Vamos chegar nessa parte fazendo o produto notável. Eu deixei aqui só para comparar, certo? O produto notável diz desse jeito, ó. Faça o quadrado do primeiro, então é o primeiro termo ao quadrado. Quando ele for negativo, coloca menos. Assim como nós vamos ver esse, quando for positivo, a gente deixa aqui positivo, certo? Aí multiplica todos os números que você estiver vendo com as letras. Nesse caso é o 2, é o 5, é o 3 e repete a letra. Mais o quadrado do segundo termo. Então, é esse número ao quadrado. Depois disso, pessoal, é só resolver. 2 fatores ao quadrado é esse ao quadrado e esse outro também. Então, 5 ao quadrado dá 25 e x ao quadrado. Menos, multiplica aqui todo mundo, ó. 2 vezes 5 dá 10, vezes 3 dá 30 e repete a letra. Mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Menino, mesma coisa, certo? Então, vamos fazer nesse, ó, o quadrado do primeiro. Então, nós vamos ficar com 4x ao quadrado. Agora vai ser mais, certo? Esse sinal é só para o termo do meio, ó, só para o termo do meio, porque o primeiro termo e o último termo sempre vai ser positivo, tá certo? Vamos multiplicar todos os números e repetir a letra. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 4 dá 16 e repete a letra. Mais o quadrado do segundo. Então, 4 ao quadrado dá 16, que é 4 vezes 4. Divisão de polinômios. Então, nós vamos ter aqui, nesse primeiro caso, um polinômio dentro de um parênteses, dividido para um monômio, certo? Então, como que nós vamos fazer? Cada termo do polinômio vai ser dividido em forma de fração com esse monômio. Vamos lá, nós vamos ficar aqui com 20y à quarta potência dividido para 4y, mais 16y à terceira potência dividido para 4y, menos 8y ao quadrado dividido para 4y, mais 12y dividido para 4y. Sinais iguais é sempre mais. 20 dividido para 4 dá 5. Y à quarta potência dividido para y, lembre que divisão repete a letra e subtrai os expoentes. 4 menos 1 dá 3. Sinais iguais é sempre mais. 16 dividido para 4 dá 4. E aqui, mesma coisa. Repete a base, que é y, e subtrai os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Mesma coisa, ó. 8 dividido para 4 dá 2. Repete a letra e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Quando der 1, pessoal, não precisa colocar o número, porque quando não tem, subentende que esse número seja 1. 12 dividido para 4 dá 3. E aqui, olha, percebam que quando a gente repete a letra e subtrai os expoentes, ou seja, 1 menos 1 dá 0.
todo número ou qualquer coisa elevado a zero é sempre 1. Então, esse número aqui, ó, indica que é 1, ou seja, 3 vezes 1, que dá quanto? 3. Então, é a mesma coisa, pessoal, de quando vocês virem o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo em uma divisão com multiplicação, né? Porque lembra que quando tem número e letra junto aqui, ó, é uma multiplicação. É só cancelar. Então, mesma letra, mesma potência, cancela. Então, é só dividir aqui os números. 12 dividido para 4 dá 3. Depois, observem, dá para reduzir, dá para somar alguma parte literal com outra parte literal semelhante? Não. Então, acaba por aqui, deixa como tá. Divisão de polinômio para polinômio. Aqui tem muita regra, pessoal. O nosso objetivo é ir cancelando cada termo do dividendo, certo? Quem vai ficar aqui é o dividendo e aqui é o divisor. O que sobrar a gente chama de resto e o resultado aqui vai ser o quociente. Nós temos que ter um número que vezes esse primeiro termo vai cancelar o primeiro termo do dividendo. E como que a gente cancela? Colocando aqui o oposto desse termo. Qual é o oposto de 2x à quarta? É menos 2x à quarta, porque é a única forma de zerar. Tá bom, para isso nós temos que colocar aqui o mesmo sinal de que nós estamos querendo cancelar. Então, o sinal desse é positivo, nós vamos colocar aqui também positivo. Vamos pensar em um número que vezes 2 vai dar 2. Quanto? 1, porque 1 vezes 2 dá 2. Agora a letra. O segredo da letra, pessoal, é fazer com que a soma dê a potência que está lá no termo que nós estamos querendo cancelar. Se aqui eu já tenho 1, então falta quanto? 3. Então, é esse termo que nós vamos multiplicar por esse divisor. Então, ó, nós vamos ficar com x ao cubo, tá bom? Eu tirei aqui o sinal positivo e o número 1, porque quando não tem sinal é mais e quando não tem o número é 1. Vezes o polinômio, que é 2x mais 3. Fazendo essa multiplicação, lembra que tem jogo de sinais, sinais iguais é sempre mais, 1 vezes 2 dá 2, letra vezes letra vai dar x à quarta potência, certo? Mesma coisa nós vamos fazer com esse, ó, sinais iguais é sempre mais, letra vezes número é só juntar. Então, foi esse o resultado dessa multiplicação. Então, é esse resultado que nós vamos trazer para cá, tá certo? Só que nós vamos trazer para cá, embaixo da sua parte literal, né? Que nesse caso é x à quarta, vai ficar embaixo do x à quarta, assim como x ao cubo vai ficar embaixo do x ao cubo, tá certo? Nós vamos trazer o resultado com o sinal invertido. Se aqui deu mais, nós vamos trazer menos. 2x à quarta. Se aqui deu mais, aqui nós vamos trazer menos. 3x à terceira. Depois disso, nós vamos fazer a subtração normal, né? Então, eu tenho 2x à quarta e retiro 2x à quarta, eu fico com quanto? 0. Mesma coisa, eu tenho 3x à terceira e retiro 3x à terceira, eu fico com quanto? 0. E o resto, Camila? Repete, ó, menos 2x menos 3. Agora, o nosso objetivo vai ser cancelar esse termo. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com esse para cancelar o primeiro termo. E que, por sorte, a gente já cancelou até o segundo termo, tá certo? Bora cancelar esse terceiro termo. Primeira coisa que nós vamos trazer para cá é o sinal do termo. Nesse caso, vai ser quem? Negativo. Depois, o número, que vezes 2 dá 2. 1 de novo. Que letra vezes essa letra vai dar x. Nesse caso, pessoal, não tem nenhuma letra que vezes x dá x. Porque se eu colocar aqui o x, por exemplo, concorda comigo que x vezes x dá x ao quadrado? Já passa e não pode passar. Então, nesse caso, ó, a gente não coloca nenhuma letra lá, tá certo? Pronto. Então, já encontramos menos 1 vezes o polinômio, que é 2x mais 3.
Lembra que tem jogo, menos por mais dá menos, 1 vezes 2 dá 2 e repete a letra, menos por mais dá menos, 1 vezes 3 dá 3. Então foi esse o resultado que nós vamos trazer para cá. Lembra que tem que ficar embaixo da sua parte literal e nesse caso o número que não tem a parte literal vai ficar embaixo do número, tá certo? Uma outra coisa, não esqueçam que o resultado quando vem para cá vem com o sinal invertido. Então se esse está menos vem mais, 2x, se esse está menos, vem mais, 3. Depois é só fazer a operação. Lembre que eu gosto de começar com o número positivo. Então, eu tenho 2 e retiro 2, eu fico com quanto? 0. Eu tenho 3 e retiro 3, eu fico com quanto? 0. Pronto, já cancelei todo mundo. Então, de novo, dividendo, divisor, quociente e o resto. Quer saber se a sua conta deu certo? Multiplique o quociente com o divisor e some com o resto. Assim, ó, x à terceira menos 1 vezes 2x mais 3 e isso vai ser somado com 0, né, que é o resto. Lembra que multiplicação, o primeiro termo multiplica cada termo do outro parênteses, o segundo termo, cada termo do outro parênteses, certo? Mais por mais dá mais, 1 vezes 2 dá 2, letra vezes letra dá x à quarta potência. De novo, ó, sinais iguais dá sempre mais, letra vezes número é só juntar. Menos por mais dá menos, 1 vezes 2 dá 2 e repete a letra. Sinais diferentes é sempre menos, 1 vezes 3 dá 3 e só a gente somar aqui ó, com o resto, que nesse caso é 0. Depois é só verificar se tem alguma parte literal igual, se está desorganizado para organizar. Organiza como? Começa da potência maior até a potência menor. Então aqui nós vamos ficar com 2x à quarta, mais 3x à terceira, menos 2x. Eu estou devendo 3, somado com 0 dá o quê? Menos 3. Percebam, pessoal, que deu o mesmo resultado do dividendo. Então, indica que a nossa conta está correta. Ou seja, o quociente será a resposta.